E uma sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo homenageia hoje, a partir das 7 horas da noite, João Carlos Alves, membro da primeira bancada de vereadores do PT, eleita em 1982. E para conversar conosco a respeito, temos aqui o vereador do PT de São Paulo, Antônio Donato. Bom dia, Donato. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Donato, eu queria que você falasse primeiro a respeito da importância do João Carlos Alves, que faleceu no ano passado, né, no dia 5 de maio, ontem fez um ano para a história política, não só do PT, mas para a própria cidade de São Paulo. Então, o João Carlos foi um militante operário, né, operário metalúrgico, aqui na região do Campo Limpo, trabalhou na Massey Ferguson, que era uma fábrica aqui na estrada do Campo Limpo, foi da Pastoral Operária, e essa liderança dele é que fez com que ele fosse escolhido lá em 82 como candidato a vereador pelo PT, sendo o mais votado na primeira bancada do PT. Né? Então, o João Carlos tem aqui uma história de militância nas comunidades eclesiais de base, na pastoral operária, uma referência em toda a região do Campo Limpo, uma referência na cidade, né? Pela sua luta ainda em tempos de ditadura militar, nos primórdios aí da construção do PT, né? Então, ele infelizmente faleceu o ano passado, faz um ano, e a gente resolveu fazer essa homenagem para reverenciar sua memória, daqueles que abriram caminhos, né, para que a gente pudesse construir o PT, lutar pela democracia no país. E ele nunca abandonou a luta, né? Foi vereador por 10 anos, foi secretário de abastecimento no governo da Luiza Erundina, depois também participou em governos do PT em Diadema e Mauá, e sempre militando e sempre com uma perspectiva de transformação social, e uma pessoa muito generosa, muito carismática. Então os amigos, os companheiros que conheceram o João Carlos resolveram homenageá-lo, e a gente está promovendo essa sessão solene hoje virtual, né? Por conta da Covid, mas a vantagem é que, sendo virtual, todos podem acompanhar, né? Pelas redes sociais. Exato. E Donato, quando você fala a respeito do perfil do João Carlos, né, tem duas referências muito importantes para a própria formação do Partido dos Trabalhadores, que hoje é um partido muito diverso, mas temos aí a questão dele pertencer à classe operária e também de ser um militante além das comunidades eclesiais de base, que foram fundamentais para a formação do Partido dos Trabalhadores. Então isso é importante também porque ele representa um perfil que resgata a origem histórica da agremiação. Exatamente. Um militante operário, metalúrgico, do chão da fábrica, e também da atuação na comunidade, né? A partir da Igreja Católica, com as suas comunidades de base, aí o surgimento da pastoral operária, a luta, na época, o sindicato era o Joaquinzão, né? O sindicato Pelego, e a luta era mais difícil, né? Ele foi da comissão de fábrica da Massey Ferguson, e você, além de ser da comissão de fábrica e enfrentar o patrão, você era sabotado pelo próprio sindicato, né? Então, luta em condições muito difíceis. Ele, depois da greve que a Massey Ferguson fez em 78, e ele foi liderança dessa greve, foi mandado embora, teve muita dificuldade depois de trabalhar em outras metalúrgicas, ainda que tenha conseguido trabalhar, ficou numa lista de perseguição, né? Que os patrões tinham, até com a colaboração um pouco do sindicato Pelego na época. Então ele representa toda essa luta, toda essa história da origem do PT, que a gente sempre tem que resgatar e reverenciar. E tem o contexto político da época, né? Porque em 1982 nós vivíamos ainda a ditadura civil-militar e não, na verdade, muita gente, né, que defende inclusive esse período diz que não, mas todo mundo podia votar livremente. O prefeito da capital paulista, por exemplo, não podia ser escolhido porque era área considerada de segurança nacional. Então o João Carlos ele foi eleito ali e fez parte de uma Câmara de Vereadores com o prefeito nomeado pelo governador de São Paulo à época. É importante também destacar esse contexto político, Donato, porque muitas vezes, principalmente os jovens hoje, acham que não, que todo mundo podia votar, e não é verdade, né?
Não, toda a história dele como eu disse, a greve da Massey Ferguson, que foi uma greve importante aqui dos metalúrgicos de São Paulo, foi em 78, assim, no auge da ditadura militar, acho que ainda era governo Geisel, talvez, né? 78, acho que era governo Geisel. Então, com muita repressão, muita perseguição, e a eleição de 82 foi uma eleição de muita mobilização, né? Mas, como você disse, era uma eleição parcial, você não podia eleger o prefeito da capital, o prefeito era biônico, né, nomeado pelo governador. Como acabou sendo eleito naquela eleição um candidato da oposição, que foi o governador Montoro, ele acabou indicando Mário Covas, né? Mário Covas como prefeito de São Paulo. Mário Covas não foi eleito prefeito de São Paulo, ele era um prefeito indicado, um prefeito biônico, né, e fortaleceu sua carreira política, porque ele já era um deputado federal, a partir dessa indicação como, como prefeito de São Paulo, e não a partir de uma eleição, né? Então é interessante a gente lembrar isso, foi bom você lembrar, né? E ele fez parte de uma bancada pequena, mas combativa. A primeira bancada do PT eram 5 vereadores em 33, né? Porque naquela época eram 33 vereadores. E o João Carlos Alves foi mais votado, Luiz Erondina, Irede Cardoso, o Cláudio Barroso, o Capeta, que era lá da Vila Prudente, e me foge agora quem era o quinto nome, mas era para ver que era uma bancada de muita qualidade. De muita qualidade, muito ligada também aos movimentos populares, em especial da periferia da capital à época, Sim, Donato. sim. Essa era sempre foi a força do PT. A força do PT sempre teve muito enraizada nos bairros da periferia. O João aqui era do Campo Limpo, morava ali no Parque Esmeralda. O Capeta era ali da Vila Prudente. A Luiz Erondina, assistente social, profundamente enraizada com os movimentos reivindicatórios da época de toda a periferia, né? Então era uma bancada muito representativa da força do PT naquele momento. Agora, Donato, falando do contexto atual. Ontem, o Partido dos Trabalhadores protocolou na Câmara Municipal de São Paulo um requerimento de pedido de criação de uma CPI para investigar os gastos da Prefeitura de São Paulo com a pandemia de Covid-19. Inclusive, foi você que apresentou esse pedido, conseguiu angariar 19 assinaturas para dar início a esse processo de instalação da CPI. Queria que você falasse a respeito dos objetivos da instalação dessa comissão e também que fizesse uma avaliação do combate à Covid-19 no município de São Paulo. A gente protocolou ontem, conseguiu, no caso, 20 assinaturas, o mínimo são 19, né? É a primeira fase para a gente protocolar o pedido. Mas o que eu tenho debatido? É evidente que a grande responsabilidade da tragédia que a gente está vivendo é do genocida Bolsonaro. Isso não resta dúvida, e a CPI em Brasília, a cada dia, só confirma isso e reforça a convicção de todo mundo, né? Que existe um esforço consciente de sabotagem e de assassinato em massa. Mas isso não quer dizer que os estados e municípios também não cometeram suas falhas. E é que a gente quer discutir a atuação da Prefeitura de São Paulo. E não dá para dizer que foi tudo bem, porque tem uma versão aqui, uma narrativa do Cana, que eles se contrapuseram ao Bolsonaro, seguiram a ciência. Isso não é verdade. A cidade de São Paulo hoje tem mais de 30 mil mortos. Na cidade de São Paulo, além de 8 mil casos suspeitos, que são praticamente certos. Mas vamos nos oficiais, 30 mil mortos. Isso dá 250 mortos por 100 mil habitantes. A média do Brasil hoje, com 411 mil mortos, é 200 mortos por 100 mil habitantes. A cidade de São Paulo, com a maior rede de saúde pública e privada do Brasil, tem uma média maior que a do Brasil de mortes. Então, não foi feito tudo certo. Não teve testagem em massa. Se você for numa UBS e falar, olha, na minha casa, meu irmão está com Covid, eu moro com ele, preciso fazer o teste. Você não consegue fazer o teste, a menos que você tenha sintomas importantes. Você teve um desprezo pela segunda onda que gerou uma superlotação dos hospitais.
não se preparou, se demorou para preparar, por exemplo, aqui na UPA Campo Limpo, morreram 102 pessoas na UPA, sem acesso à UTI há um mês atrás. Né? Na educação, o retorno às aulas no pico da segunda onda, né? A incapacidade de reformar as escolas, de preparar, de distribuir os tablets que foram comprados, se gastou 400 milhões comprando tablets e até hoje não chegou na mão dos alunos. Então, você tem uma série de falhas que a gente quer debater e discutir, porque não reforçando, nós temos a convicção que o grande responsável chama-se genocida Bolsonaro, mas não dá para dizer que foi tudo certo aqui. E quando você tem o exemplo de Araraquara, que tomou medidas mais efetivas, você fala que era possível outro caminho de poupar vidas a nível municipal também, e isso não foi feito. Não com as mesmas motivações do Bolsonaro, mas também por se submeter ao poder econômico, porque se fala que segue a ciência, mas na prática se submete à lógica exclusiva do poder econômico. E isso custou muitas vidas. Por isso esse pedido de CPI. Em relação a essas falhas, você acredita que o transporte público foi uma delas? Porque durante esse Sim. período da pandemia, nós tivemos redução de frota durante boa parte dele e os trabalhadores, a grande maioria, não pôde fazer home office, teve que continuar saindo às ruas, principalmente os trabalhadores do mercado informal. Esse vai ser um dos pontos a ser discutido na instalação dessa CPI? Não, sem dúvida, a questão do transporte público é gravíssima. Não é uma questão de simples solução, é verdade, mas você diminuiu a frota em vários momentos. Hoje, inclusive, a frota é 91%, segundo os dados da SP-Trans. Não tem 100% de frota na rua. Eles alegam que tem motoristas afastados, cobradores afastados, que tem comorbidades, mas você poderia ter outro modelo de gestão. Por exemplo, tendo um acordo com quem estava aberto, né, a indústria, porque a indústria nunca fechou, a construção civil nunca fechou. Você podia reescalonar horários para evitar superlotação. Você poderia ter outras medidas, além de um esforço para colocar toda a frota na rua. Isso tem impactos financeiros, é verdade, mas a prefeitura hoje tem uma situação confortável financeira, por incrível que pareça, tem muito dinheiro em caixa. Inclusive, outro ponto que a gente cobra a prefeitura é que, apesar de ter muito dinheiro em caixa, ela foi uma briga para a gente conseguir um auxílio emergencial municipal e um auxílio muito limitado, né? São R$ 100 por pessoa das pessoas que estão no Bolsa Família. Isso dá 1.200.000 pessoas em São Paulo por 3 meses. A gente brigou muito para que fosse por mais tempo, né? Porque o emprego não vai voltar em junho, né? E que fosse abrangesse mais famílias, né? Infelizmente a prefeitura, apesar de ter muito dinheiro em caixa, não age com a gravidade da crise, né? Nós estamos numa guerra, estamos perdendo essa guerra e a prefeitura age como se estivesse numa situação de normalidade na gestão dos seus recursos. E a gestão da educação também preocupa, já que nós tivemos aí recentemente, inclusive, o tema dos tablets, né, que foram prometidos pela Prefeitura de São Paulo, acabaram não sendo entregues, estão muito atrasados, né, para facilitar o ensino remoto e a volta às aulas presenciais com unidades educacionais, segundo denúncias de muitos professores, servidores, também alunos, unidades de ensino que não estão adequadas ainda para os protocolos sanitários de combate à Covid-19. Essa gestão da educação também é outro ponto-chave da CPI, Donato? É um dos pontos que a gente aponta, tá? Inclusive no nosso pedido, com essas questões. Por exemplo, a gente ficou com as escolas fechadas por quase um ano e não foram feitas reformas que podiam ser feitas, melhorar a ventilação, melhorar o aspecto sanitário da escola, de circulação. Isso nada foi feito, nada foi feito. Era uma reforma simples. Até hoje eu vou em escolas, faço lives com professores, com pais de alunos, escolas que é muito comum você ter a janela e uma grade, e você não consegue abrir a janela por conta da grade. E está definido, e isso é uma coisa até mais recente, mas está muito claro, que o vírus ele se transmite pelo ar, né?
aquela coisa da superfície, de passar álcool em gel é importante, mas a maior contaminação é pelo ar. E para evitar isso, precisa ter circulação cruzada de ar. Você precisa ter a janela aberta, a porta aberta e criar um fluxo de ar. E muitas escolas não têm essa condição de fazer uma coisa simples que poderia ter sido resolvida. Os tablets, então, é um caso que a gente mandou já a representação para o Tribunal de Contas, estamos investigando. A prefeitura comprou os tablets. Eu tive numa escola aqui no Campo Limpo outro dia, onde chegaram os tablets, a diretora não sabia o que fazer, mas não chegaram os chips. E às vezes chega o tablet, chega o chip, mas não chega o técnico para configurar, para formatar. Então, é uma confusão, e até hoje não entregaram todos os tablets. Então, é um desperdício de dinheiro e você com muitas crianças sem acesso à tecnologia para poder fazer o ensino remoto, que nesse momento era o que era possível, né? Preservando a vida dos profissionais da educação, dos alunos e das famílias dos alunos, né? Porque é evidente que a possibilidade de contaminação no espaço fechado, sem circulação de ar, durante muito tempo, aumenta. Isso a literatura científica já consagrou. Então, a gente está muito preocupado com essa volta às aulas e esse é outro aspecto que a gente quer debater. Tá certo, Donato. A gente aqui no Jornal Brasil Atual vai acompanhar o andamento dessa CPI. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Lembrando então que o tributo a João Carlos Alves é hoje, né, 6 de maio, a partir das 19 horas. As pessoas podem acompanhar nas redes sociais, Donato? Exatamente. No portal da Câmara Municipal, né, vai ser transmitido, é uma sessão solene, ou no meu Facebook e YouTube, que é Donato PT. Né? Então é fácil e vai ser bastante legal, emocionante, tem muitos depoimentos, tem muitas personalidades que vão participar, né? E acho que a gente vai fazer um tributo importante ao João Carlos, que representa toda uma geração que lutou contra a ditadura e construiu o PT, na base. Donato, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Cláudio. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o vereador Antônio Donato, do PT de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.